Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Pod Cristo. Hoje nós estamos na edição de número 3. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha no Facebook, você que nos acompanha também pelo YouTube, não é mesmo, Marquinhos? Seja bem-vindo. É uma satisfação poder estar com vocês mais um Pod Cristo. Esse Pod Cristo que pode fazer muita diferença na sua vida. E hoje nós estamos com um convidado para lá de especial. É ele que está com a gente de segunda a segunda. Diariamente. Às vezes em 3 períodos. De manhã, de tarde e de noite. Quando não presencialmente... Pelo telefone. WhatsApp. Ele está na nossa vida aí fazendo a diferença. Sempre nos atende. Mas só que antes da gente apresentar o nosso convidado, nós temos agora a vinheta. Nós estamos ficando chique. Então, a vinheta. Então, solta a vinheta. Estamos retornando aí ao nosso Pod Cristo. Olha, você já foi falado para você nos acompanhar aí pelo Facebook, pelo YouTube. E eu gostaria que você também comentasse, fizesse perguntas. E assim a gente vai colocando aí, digamos, sugestões para o próximo entrevistado, né? Mas vamos focar no antes, vamos focar no agora. Nosso convidado é o pastor Vanderlei. Exatamente, o nosso pastor aqui da igreja de Santa Terezinha de Itaipu. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, que bom, né, nesse dia, nessa oportunidade, a gente poder estar falando um pouquinho da gente nessa ferramenta, que ela não é nova, mas ela já é de que ela chegou para ficar, né? Então eu fico feliz por poder falar um pouquinho daquilo que a gente pensa, daquilo que o que nos trouxe até aqui, né? Às vezes eu brinco, Marquinhos, aquela expressão que ficou, como que eu posso dizer assim, ela ficou marcada, né? Quais as sandálias que te trouxeram? Trouxeram até vocês aqui, né? Não sabem as sandálias que me trouxeram até aqui. Essa é uma das muitas frases de efeito que o pastor tem aí. O homem é usado, ele é diferente, ele é diferenciado. Olha que eu já estou no evangelho já há mais de 25 anos, né? E eu vejo que o pastor Vanderlei, ele é diferenciado, e eu vou dizer em várias áreas, tá? Não é só no conhecimento da palavra, não é só na pregação, não é só no pastoreio, não, mas em outras áreas ele é diferenciado. E o pastor também não está tão longe das mídias, eu vejo que o pastor gosta de usar as redes sociais também. Hoje não tem como você ficar desconectado, né? De você não usar essas ferramentas e contatos. Eu tenho algumas restrições. É interessante falar sobre isso também. Eu sou de um tempo que, assim, sabe, Robinho, que as coisas eram muito tete a tete, né? Olha, eu queria que você estivesse aqui, eu passava pessoalmente, falava com você. É claro que já não existe isso, você chegou aí com a internet, o WhatsApp, você chegou com várias Instagram, essas coisas todas, que você fala e pastor, manda um recado. Teve Orkut ou não? Eu tive. Não, ele é da época do Orkut. Então, assim, hoje você passa a mensagem e ela chega. Eu não tenho nem a senha do Orkut, pastor. Não, essa já não existe mais, né? Na verdade... o Facebook engoliu, né? O Orkut, né? Que bom que o pastor ele interage, sabe, entender bem esse processo, e nós vamos caminhando aí. Como é que tá a técnica? Tudo ok? O pessoal, tudo okay, os microfones estão tudo ok? Beleza? Tem alguém que se aproximar mais ou não? Eu tô com a voz rouca hoje, é por isso que tá sendo um pouco mais baixo. Tá emocionado, né, Robin? Você tá emocionado. Receber o pastor aqui é sempre eu sou o padrinho, pastor padrinho, ele tá te patrocinando. Exatamente. Aí no ministério, aí tá te apostando tudo em você, hein, rapaz? Primeiro pastor da minha vida. E pelo que a gente vê, o pastor tem muita coisa para contar pra gente hoje, né, pastor? Isso, vamos lá, né? Vamos tentar passar um pouquinho da nossa experiência desse tempo, desses dias. E esse momento vivendo aqui, né, com vocês, conhecendo, Deus oportunizou isso. Então, para mim, imagine, né? Para mim é tremendo isso. E o nosso podcast é
Pode Cristo, então, o que Cristo pode, o que Cristo fez na sua vida. E vamos conversar pela conversão. Como é que se deu isso, a sua conversão? Nasceu no lar cristão ou veio do mundo? Como é que funcionou? Qual era a cidade, onde morava? Sim, legal isso. Vamos fazer uma síntese, né? Para a gente não demorar muito. Mas assim, em linhas gerais, eu sou primogênito de uma família um pouco grande. Entre pai e mãe são 7 pessoas, são 5 irmãos. E eu lembro-me que quando meus pais, a gente era adolescente, pré-adolescente ali, devido a várias circunstâncias internas da casa, né? Meu pai e minha mãe já estão com o Senhor. E eu vejo que desde aquele tempo eles buscavam alguma coisa, encontrar Deus, da forma errada. Minha mãe, lá atrás, eu lembro que levava em benzedeira, essas coisas. Não era católica? Não eram muito praticantes, mas eles levavam. Meu pai levou uma vez, eu era bem novo, eu lembro disso, me veio à memória agora, que levou na Missa do Galo. Na Missa do Galo. Que para mim foi a missa do sono. Cedo demais, né? Era cedo demais, era muito, muito pequeno. Mas eu lembro que ele levou. Mais tarde, eles, devido a alguns problemas internos que tinham dentro de casa, eles tentaram buscar no ocultismo. E isso também ficou muito marcante para mim, porque eu lembro-me quando acordei numa madrugada, não me lembro que hora que era, tinha lá uma ação lá da área de ocultismo dentro de casa, mas a intencionalidade era que isso te banisse outras coisas, né? Quantos anos o pastor tinha na época? Eu devia ter aí uns 8 anos, mais ou menos, né? Bom, acontecendo isso, logo depois dessa fase, assim, eu chamo de fase negra, né? Todo mundo para o Evangelho. Foi minha mãe, depois, mais tarde, foi meu pai, e eu estou aqui sintetizando tudo isso. E, lógico, depois desse momento, meus irmãos foram todos. E eu fui um dos últimos a fazer isso, né? A tomar a decisão pelo batismo, a tomar a decisão de ir, porque eu queria que fosse permanente. Pastor, foi impactado por uma pregação ou foi só o convite, que a família toda estava indo? O momento da conversão? Eu acho que assim, não foi bem assim, uma palavra em específico. O momento da conversão, ela aconteceu porque, naquele tempo, trabalhar com jovem, você é contemporâneo desse tempo, era forte demais, né? A linha de frente das igrejas era os ministérios de jovens, que nós chamamos de ministérios hoje, né? Sim. E os trabalhos, as atividades. E não era diferente desse tempo meu, estou falando lá, os idos de 80, mais ou menos. E eles foram no aniversário em casa, convida minha mãe, aniversário lá de 15 anos, e não sei como é que era lá, e eu me convidaram para subir e ir para o ensaio do grupo de jovens, que era às 16 horas na igreja. Ali já ficava o culto. Então, meu primeiro contato foi esse. Eu cheguei me convertendo, porque naqueles cultos dali, que eu consigo lembrar, eu já fui entendendo a palavra e ali eu já fui aceitando Jesus. E ali eu já tomei gosto pelo andamento da igreja, né? Mas ali, naquele ano de 85, 85, se não me engano, eu já estava me batizando. E eu lembro de uma fala que é interessante desse tempo. Então, contemporâneo meu, os amigos que estão aí na liderança, pastor Célio, principalmente pastor Célio, pastor Moisés, João Cortez e tal. Eu lembro que eu estava vindo, eu tinha um amigo muito, muito de perto, que também faleceu, que é um amigo que chamava-se Geraldo Petersen, o Venildo Edgar Heber, que morreu afogado no rio, essas coisas todas. E numa dessas idas em culto, tinha muitos cultos caseiros, e eu falava assim, eu via eles pregar, eles eloquentes e tal, e eu falava assim, um dia eu vou pregar. E daí eu lembro conversando com o pastor Célio, e grupo de jovens assim, vindo desses cultos, e eu falei para ele assim, é muito fácil. Ele olhou para mim assim, como fácil? É como fazer uma redação, início, meio e fim. Muito principiante, né? Mais tarde eu entendi que não era nada disso. E ali eu já me firmei. Eu não posso dizer que teve aquele culto que eu fui lá para frente e me converti. Não, eu estava ali, eu cheguei com 15 anos, entendi o processo ali, já aceitei a Cristo de modo muito claro, passou por esse processo também. Ali já o batismo e a sequência, e logo depois aí, eu acredito que 17 anos, eu costumo dizer assim,
se eu não prego bem, não é culpa do tempo, porque lá com os 18 anos eu já comecei a pregar, a pensar que sabia, né? São quantos anos já, pastor, na igreja? Na igreja, 44 anos 44 de conversão. Anos. Porque, bem claro isso, né? O tempo em que eu cheguei, eu nunca me afastei da igreja, eu nunca fugi da presença de Deus. Tem experiências que você viveu, que eu não vivi. Sim. Bom, isso tem o lado positivo e o lado não positivo, né? Porque assim, eu fui adquirir outras experiências, eu fui ver o mundo como ele é de uma outra forma bem mais maduro, né? Porque eu não tinha as experiências de quem chega, igual você viveu toda a sua vida e tal, você chegou para Cristo. Eu cheguei muito novo, adolescente. E de lá, então, eu não mais saí da presença de Deus. Então, lá vai esses 44 anos. A conversão do pastor, então, foi uma coisa meio que suave, né? Começou a participar, foi indo, a palavra foi interagindo, foi se convencendo, se convertendo e ao batismo. Mas sobre o tema conversão, trazendo isso para os dias de hoje, qual a importância de se estabelecer estratégia na sua igreja? Como que o pastor vê o tema evangelismo, ganhar alma, apelo aos sinais do culto? A gente vê igrejas com célula, a gente vê igrejas com culto domiciliares, a gente tem uma infinidade de maneiras de se ganhar alma. No nosso tempo, no tempo que o pastor era jovem, existia toda uma dinâmica. Hoje, as dinâmicas mudaram. Como o pastor vê tudo isso? Então, essa é uma pergunta muito pontual mesmo, né? A gente tem tanta coisa para conversar, mas isso é bem pontual. Eu lembro que eu participei de um ciclo de palestras, aliás, nem participei, eu recebi todas essas palestras, se perdeu no tempo, nem me lembro quem também me passou isso, que falava sobre desenvolvimento de igreja. Eu penso que a igreja se subdivide em dois momentos, né? Eles chamavam-se de DNI, Desenvolvimento Natural da Igreja. O desenvolvimento natural da igreja, ela é também uma ferramenta em que você vai pregando, você vai fazendo, vai oportunizando e ela vai crescendo. O que diz lá no livro, em Atos dos Apóstolos? Diz, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iriam fazer parte. Esse é o desenvolvimento natural. DNI, o desenvolvimento natural da igreja. E isso é uma forma de condução também. Mas isso foi muito pertinente por um tempo. Hoje, com a modernidade, com todos os acessos, com a diversidade também, em todos os aspectos de oportunidade para pessoas, tal, nasceram as ferramentas. Aí as ferramentas, elas são assim fundamentais também para o processo de crescimento da igreja. Aí a gente deixou a forma natural. E é isso que nós ainda vamos conversar daqui uns dias aqui. Por exemplo, um dos processos que eu acho fundamental de célula, eu acho que célula está até meio que passando de uma certa forma. Você começou com o G12, o pastor entende? Não, começou o G12, eu li muita coisa sobre isso. Aí na nossa denominação tinha um trabalho chamado GEMES, né? Grupos, não sei o quê, blá, blá, blá. Também muita gente lembra disso. Aí teve gente que foi para o interior de São Paulo buscar alguns recursos, Danilo, meu pastor famoso que tem aí do interior de São Paulo, Danilo Figueira, que tem um trabalho muito forte nisso, outros ministérios. Mas a Igreja Brasil para Cristo sempre buscou a nossa identidade. O problema nosso é não perder a identidade. Sim. O meu papel é usar todas as ferramentas disponíveis, porém não perder a nossa identidade, porque a identidade nossa é forte. Forma natural. A forma natural. A igreja nossa tem uma identidade que não pode ser abandonada. Eu percebo que todos aqueles que fizeram algumas invenções se perderam na identidade. E daí não deu o resultado esperado. Então, o desafio nosso, enquanto igreja, é ouvir, sim, as ferramentas, ver essas ferramentas, mas trazer ela num contexto nosso. Aí, só para abrir um parênteses aí, eu falo sobre alguma coisa que eu gosto muito do aspecto célula, que é a consolidação, que é um dos tripés, certo? A consolidação, certo? Você fazer uma boa abordagem na igreja de quem está chegando, mas você ter um ministério de consolidação. O que falta nesse momento para nós
é o Ministério de Consolidação. Até eu estou com um amigo meu aqui, pastor Dank, um amigo do meu coração. Essa semana a gente conversou que a gente precisa conversar com outro amigo dele que implementou o Ministério de Consolidação na igreja. E o que a expressão? Qual foi a expressão que ele usou? Que a porta dos fundos se tornou maior que a porta da frente. E se você vê, é isso mesmo. Falando assim, vamos dizer assim, empiricamente, né? Por quê? Você vai lá, você vê alguém, entra, mas a facilidade de não permanecer no processo é muito grande. Então, a gente precisa consolidar. Entre a porta de entrada e a porta do fundo, necessariamente eu preciso colocar a consolidação. A verdade é assim, acho que nessa exemplo que o pastor deu, a porta do fundo tinha que estar fechada, né? O bom seria que ela tivesse fechada, né? É verdade. A pessoa só entrasse e permanecesse, né? Eu imagino que... Mas, na prática... Não é isso que acontece. É assim, né? Mas eu quero te falar o negócio que você abordou aqui, antes de voltar para mim, não fugir. Tranquilo. Você falou assim, do convidar, da decisão. Eu penso muito, muito mesmo, falando para você, Robinho, falando para você, Marquinhos, e aqui eu tenho dois pontos bem diferentes para mim fazer essa abordagem. Ela fica fácil para mim falar o que eu vou falar agora. Eu tenho o Marquinho que tem 20 e poucos anos de experiência com Cristo, andou e se converteu e andou com Cristo, tomou a decisão num outro período, num outro momento. E eu tenho você que chegou recente. Exato. Recente em relação a mim, recente em relação a ele, Sim. mas já faz quanto tempo? Faz 2 anos? 2 anos. 2 anos. Eu lembro o dia que você esteve em casa e falou sobre essa necessidade. Exatamente. E tudo. Lembra disso? Lembro. E eu te expliquei um monte de coisa que depois... Você já tinha aceitado Jesus, a verdade é essa, mas não tinha entendido o processo de vir para frente. Já tinha aceitado Jesus, já estava com a vitória. Já estava com a vitória. Já tinha recebido. Literalmente estava com a vitória. E hoje tem uma vitória, um fruto da vitória, né? Exato. Que é o Nicolas. Tá, mas aí eu te expliquei, daí no próximo culto você veio e aceitou Jesus, veio para frente e entendeu o processo. Ótimo. Mas o que eu quero falar sobre isso? O que eu tenho percebido, as percepções desse momento de decisão. O nível de arrependimento das pessoas anda muito baixo. Eu vivo me questionando se isso é um problema do teor da palavra, nosso, do contexto de hoje, ou isso é uma situação pontual, ou é as pessoas. Eu fico imaginando que, no meu tempo, no seu tempo, quando nós ouvimos falar de Deus, nosso coração se quebrantou, a gente abandonou tudo que a gente era, não negociou mais nada e falou assim, é aqui, esse é o caminho. Chama um tesouro. Ó. Achou a pérola maior. Vai, vende tudo. Vendeu tudo, pé na estrada, é aqui. É mais ou menos como os discípulos. Jesus vai, vem e segue-me, fala para Pedro, um grupo de pescadores, eles olham assim, eram homens pescavam. A sobrevivência vinha dali. A manutenção familiar vinha dali. Eram grupos de aldeias de pescadores. E eles olham e falam assim, a palavra diz, e deixaram tudo. E seguiram. E seguiram. Então, para mim, falta esse, deixaram tudo e seguiram. O que está acontecendo nos dias de hoje? Você prega, você fala, você tem alguém que vem para a igreja. Às vezes você fica falando, não, então é eu. Você traz alguém prega forte, e você vai lá e traz o contexto de o aceitar a Cristo. Eu imagino que as pessoas ficam ponderando. Puxa, eu vou ter que largar disso, vou ter que largar daquele outro. Não, vou deixar para depois. Ou quando eles vêm, quando o indivíduo aceita Cristo, porque fala nas suas emoções, logo em seguida ele não consegue mais dar continuidade. Aí ele falta, ele vai se afastando. É a cultura assim, precisei de Cristo, ele me ajudou, melhorou, agora eu posso deixar. É igual um louvor Porta que do diz... fundo. Porta do fundo. É igual um louvor que diz, né? As pessoas precisam voltar ao primeiro amor. Às vezes, igual você estava falando de quando fala de Cristo, fica naquela felicidade, arde. De coração. E hoje em dia as pessoas estão precisando disso, né, pastor? Voltar ao primeiro amor, de quando conheceu Cristo. É uma coisa que o pastor, que eu vejo que o pastor, ele
pode estar difícil as pessoas se arrependerem, mas o pastor está oportunizando. Sempre Exato. o apelo sempre tem sido utilizado aí como E vamos dizer aqui, né, Marquinhos? Eu nunca fui muito bom nisso. Entendeu? Eu gosto de pregar. Eu tenho algumas coisas na igreja, aqui é uma conversa, né, informal, que eu falei assim, nossa, eu tenho que melhorar nisso. Né? E não sou só eu, tem mais gente famosa aí, não vou abordar, que a gente divide esses papos. Né? Quando se fala de finança, de oferta, você sempre vai me ver o cuidadoso demais, porque foi muito mal usado durante muito tempo isso, então eu tenho muito cuidado com essa parte. E segundo, fazer o convite para a decisão. Só que isso faz parte do culto, do ministério, e eu preciso gerar. Natural. Forma natural. Gerar isso. Por quê? É o Espírito Santo, percebe, é ele que convence o homem do pecado. Exato. Então ele está lá batendo. Chegou o dia, como chegou o seu dia? Chegou o dia do Joãozinho, o Joãozinho vai estar. Isso é impressionante, porque a gente ouve casos, testemunho de pessoas que falam que elas vão para a igreja já com a intenção de se decidir, esperando aquela coisa tradicional do pastor, ou de gente, ou quem está pregando naquele culto, de ao final fazer o apelo. E de repente a pessoa estava com o coração aberto para. Era só convidar a ir, e de repente, por um motivo ou outro, não acontece o apelo, né? Porque às vezes culto pentecostal a gente nunca sabe como é que começa, mas termina, nem sempre a gente sabe como termina, né? Às vezes sai dos planos humanos e o Espírito Santo toma conta e o apelo não acontece, aquela pessoa, poxa, eu queria aceitar Jesus. Eu ouvi algumas vezes, então acho que a forma natural e o pastor está pelo caminho certo, né? E apelo tem que ter mesmo. Então, daí eu volto, né, quando a gente fala nessas conversões, corações, mudança de público e tal, a gente tem que entender como pastor, aí eu já começo a falar de liderança. Falar em liderança, eu vou ter que fazer a pergunta. E essa história de pastor, nasceu da onde isso? Boa pergunta, hein, Marcos? Aquele jovenzinho que começou a ir para a igreja e tal. E essa história de pastor? Olha, gente, eu prefiro pensar da seguinte forma. Pastor não se faz, não se te dá título de pastor, certo? Ele não é não se compra uma credencial e fala lá, você é pastor agora. É um chamado, né? É um chamado e uma construção para isso, né? Você vai conversar com a maioria das pessoas, e isso aconteceu comigo, eu não queria ser pastor, certo? Eu achava que não era, que não dava, que eu gostava muito de vir pregar e trazer o avivamento, ser avivalista, mas um pastor, né? Devido ao meu trabalho secular, essas coisas, tudo, não vou ser, tal. O pastor trabalhava com... Eu trabalhava, eu era do setor financeiro, eu era funcionário do banco, desde 89 fui funcionário do banco e terminei a carreira, né, brilhantemente com 30 anos de atividades, fechei esse ciclo muito bem fechado, não tenho nenhuma saudade disso, mas ele contribuiu muito para quem eu sou hoje na forma de gestão, fazer a gestão de pessoas. Então eu vou falar um pouquinho da minha formação educacional, uma graduação, uma pós-graduação, e depois essa experiência que o meu trabalho gerou de ouvir meios e instrumentos muito distantes, que trouxeram um crescimento muito grande para mim, que hoje sutilmente acaba estar muito incluído em mim, eu aplico na igreja, certo? Por exemplo, ser descentralizador. Descentralizado. Você não consegue ser um gestor de um grupo se você for uma pessoa centralizadora. Ela não evolui, ela vai até uma altura, é o teu limite. Porque como que eu entendo? O que Deus dá para você, necessariamente não vai ser para mim. E para você também. Eu não posso ser radialista. Correto? Eu não posso ser um profissional da outra área. Então, Deus me oportunizou que eu tivesse um segmento de trabalho e trabalhei lá. Correto? Então, no ministério, para mim, é isso. Certo? Claro, cada um na sua, respeitando a hierarquia, todos esses processos, mas eu entendo que você precisa descentralizar. Joãozinho faz, Maria faz, outro faz, vamos crescer. Uma coisa que eu aprendi no meu trabalho, Marquinhos,
É assim, use o melhor das pessoas. Não fique preocupado com o lado negativo das pessoas. Eu não sei se vocês já perceberam isso comigo. Isso aí já é uma faceta daquilo que o pastor abordou, né? Do líder, né? Do líder. Liderança. E isso eu aprendi no meu trabalho. Use o melhor. Explore o melhor. Certo? O Robinho é bom para dicção, para falar com a igreja, traz uma fala diferente. Pô, o Robinho é bom nisso, ele vai fazer a abertura do culto, ele vai ler texto para mim, ele vai... Não preciso fazer. Olha só, usar o máximo das pessoas, viu? O pastor é bom nisso, né? Tipo assim, o Marquinho, eu já vi falar, não é nem eu vou falar, né, para dizer, o pastor lá tem uma tendência. O Marquinho é motivacional, mais do que eu. Nós estávamos falando agora um pouco de vergonha. Eu sou uma pessoa assim que, se você me der o púlpito para mim, eu vou pregar. Se você der o número de pessoas que for, eu não tenho problema em pregar, em falar, em fazer uma dissertação. Mas daí, ser engraçado no púlpito, esquece. Esquece que não é a minha praia. Certo? Mas tá aprendendo, tá? Se eu fizer, eu vou ficar bem ponto para menos e bem para menos. Já o meu amigo... craque. Esses dias o Marquinhos começou um culto falando calmo, sereno. Falei, o que aconteceu com o irmão Marcos? De repente começou, né, Marquinhos? Aí incorporou o Marquinhos de sempre. Daquele jeito que a gente conhece. Então, é que, na verdade, assim, por trás de todos os temperamentos tem o Espírito Santo, né? Então vai. Mas assim, você também não pode começar a 120, nenhum carro começa a 120 por hora, mas você vai ter a adequação de cada momento e tal. Pastoreio. Diante do que eu disse para você, que eu não havia esse coração, tal, assim, sempre me policiando, sempre me perguntando, quando chegou, né, esse momento de lá em 2003, que já faz 20 anos agora, de ordenação, qual foi a avaliação que eu fiz? Porque o meu medo era não dar certo. O pastor ser pastor passou pelo processo. Não, todo o processo. Então, por isso eu digo para você, quando nos oportunizaram isso, a minha resposta ficou muito, muito perto de uma avaliação que eu sempre tenho. Porque o meu medo é assim, eu sempre vi pessoas que querem ser tanto, e até hoje eu vejo, porém eles vão para frente de um grupo, de uma comunidade, e eles não evoluem, nem eles, nem aquele grupo, e eles se machucam muito. Isso que é o maior problema. Por quê? Quando você está à frente e não vai bem, não pensa você que você não dorme legal, você, puxa vida, né? Faz questionamento, você, puxa vida, eu peguei um negócio que não evolui, que não vai e tudo mais. Qual foi o parâmetro para mim? Pelo menos foi que o Espírito Santo trabalhou comigo. Não é regra, mas para mim. Olha, o que você fez até agora deu certo? Era a pergunta para mim mesmo. Eu tinha as respostas, né? O que deu certo? Por exemplo, eu trabalhei com jovens no estado do Paraná, na Jubrac. Foi líder da Jubrac estadual. Trabalhamos local, para chegar à Jubrac estadual, trabalhos locais, tal. Depois, casais, depois líderes de homens, líderes... Eu trabalhei com criança, com adolescente. Correto? E quando lá no início, depois, você trabalha, vai fazendo, depois você trabalha com só pastores, obreiros, né? Se torna uma voz ali, eu fiz todas essas análises, deu certo, não deu, foi bem, não foi. Então, aí passou um tempo que eu não percebi, mas Deus estava me tratando, foi os 2 anos que eu fiquei em Jaguaraíva, eu acabei cuidando, eu fui a trabalho para Jaguaraíva e me envolvi no contexto da igreja, porque isso sempre esteve comigo, e depois trabalhei com 6 meses na igreja de Piraí do Sul. Era para ir lá só receber a igreja, junto com o pastor Célio, que era responsável de lá, e eu acabei ficando, atendendo, era 50 quilômetros, atendi toda quarta e todo domingo, eu e um outro obreiro lá. O pastor era o quê? Diácono ainda? Nesse tempo eu era presbítero. Presbítero. Eu era presbítero. E daí, então, o que Deus estava fazendo naquele momento? Estava trabalhando comigo. Estava direcionando né? Daqui a pouquinho o pastor vai contar também a chegada dele aqui, na nossa igreja, né, Marcos? Sim, vai. Daqui a pouquinho. Pastor, na sua família, só o senhor
seguiu essa... Não, meus pais, tudo começou com eles, né? Como eu disse no início, minha mãe já está com o Senhor, ela é uma mulher de Deus, assim, que a gente costuma dizer e tem saudade daquelas que o pessoal fala, como Marquinhos, canelinha de fogo. Canela de fogo, ó. A minha mãe As irmãs do coque, canela de fogo, as irmãs a igreja em Telêmaco ela estava sempre, desde o início e tal, muito ali perto do início, e ela foi assim valorosa mesmo no dom de orar por pessoas. Maravilha. E muito mesmo. Ela não era de pregar, e veja bem, ela nem alfabetizada era, né? Mas sabia muito de Bíblia e orava, e muita gente procurava ela na casa dela para receber oração, que era até assim, não era nem confortável algumas vezes visitar ela. Tá, ótimo. Da onde veio então o dom da fala, essas coisas todas? Meu pai era presbítero. E assim, um homem que pregava. Meu pai já tem um aspecto mais cultural, assim, legal, formação, assim, dentro do que era possível, muito autêntico, e isso a gente herdou dele. Meus irmãos, nesse tempo que eu te falei, todos foram para a igreja. Eu fui o último que fui. Eu era questionado, eu era meio ovelha negra, né? Quando que você vai? Quando que você vai? Quando você vai? E eles já, tudo bonitinho. Passaram muito tempo, e tem alguns deles que acho que nem voltaram ainda. Se afastaram, porque eu costumo dizer, ir pela emoção, né, é complicado. Você tem que entender o que está fazendo. E eles foram, hoje já retornou, hoje eu tenho o meu irmão que está em São Paulo, que é o Valdomiro em Fernandópolis, que é presbítero. Valdomiro, ele que abriu a Mundial? Não. Ele está na Igreja Brasil para Cristo, e ele é presbítero, abençoado. O meu irmão Valdir, tudo é com W lá, né? Voltou há pouco tempo para a igreja, e daí os demais, não. Os demais já não, assim, ainda não fizeram o caminho de volta. Por quê? Nem a minha irmã, nem outro irmão meu, certo? Por quê? Por causa disso. Eles foram, agora, depois de adulto, homens e suas histórias construídas, eles entenderam. Tudo bem, a mãe orou todo o tempo, o pai orou todo o tempo, mas eu cheguei e falei, o dia da decisão de ficar, eu contei para vocês, e a gente está conversando, até hoje. Daqui, então, não tem motivo nenhum mais para o pastor não foi na emoção, o pastor foi sabendo já o que queria, foi certo. Fez a pergunta pro pastor aí da família, se está mais, né? Mas é a pergunta que eu acredito que muita gente ainda falando sobre pastoreio e trazendo para a atualidade, daí já não a sua biografia, eu quero a sua opinião dos tempos modernos. Hoje abre-se igreja muito fácil. Hoje, praticamente, se pega, olha, as próprias pessoas estão se ungindo, pastores, abrem uma salinha, aluga umas cadeiras, arruma uma aparelhagem de som e vai abrir uma igreja. Qual que é a sua opinião disso que está disseminado no Brasil, isso aí? Isso é uma coisa pertinente em toda a nossa nação, né? É o que trouxe por muito tempo e ainda traz uma falta de credibilidade para quem é sério. Porque se banalizou, né? Há quem diga que precisa. Tem os dois aspectos. Tem o reino que precisa crescer, mas também nós temos muitas pessoas equivocadas que por vontade própria foram lá e fizeram, abrem. Duro falar, mas por sobrevivência fazem isso, certo? Pessoas que teologicamente estão despreparados, experiência com Deus. Outros que dividem grupos, porque ele se entendeu líder daquele lugar, em submissão, vão e faz isso. Eu sou radicalmente contra. Marquinhos. Olhando para a história da igreja, a gente vê que alguns chamados, depois a gente observando os frutos, né, a gente percebe que não prosperou. Que não prospera, né? Não, ele vai chegar numa margem muito pequena. Por quê? Todo esse pessoal falta uma coisa que eu coloco assim pontual. Eu não tenho receio de falar isso. Falta cobertura espiritual. Pensa bem, eu tive um intervalo aí, vamos assim colocar, da minha vida, assim, um tempo em que foi um tempo de silêncio, que nós não vamos abordar aqui hoje, e que vocês não fazem ideia, por nos conhecerem, por saber do nosso perfil, o tanto de oportunidade que chegou para mim, estatutos prontos,
para abrir uma igreja, para pegar um grupo para andar junto, certo? E eu usei uma seguinte expressão na época: olha, eu nunca vou desfazer com os pés o que eu fiz com as mãos. Segundo, eu não nasci para dividir. Eu vou... agora você vai dar risada, diz que a gente ouviu recentemente. Eu vou passar pelo processo, porque Deus tem um propósito para mim. Né? Tem que saber suportar o propósito. Não, suportar o processo. Suportar o processo. O processo. Então, assim, ótimo, eu passei o processo e eu sabia permanentemente do que Deus tinha ali na frente para a minha vida. E daí, então, eu chego em outros momentos, em outros, né, em outras circunstâncias. Então, dividir, abrir igreja, tem para mim o aspecto positivo e tem o negativo. Então tá, alguém pode me ouvir essa fala e dizer, tá, mas você sabe a história da Igreja do Brasil para Cristo? É lógico, você leu. A origem, o missionário, ele sai de um contexto que era assembleia, quadrangular, tal, e lá nos idos dos anos 50, 60, ele gera um movimento no Brasil. Mas nós estamos falando de um baita propósito e que se solidificou e que ele não saiu por divergência de falar assim, olha, eu tenho aqui uns meus, eu vou... Não, era um conceito de trazer um avivamento para a nação. Deus usa para isso. E acontece assim, historicamente acontece assim, olhando para o lado bom dessa divisão que o pastor está falando, para viver um chamado, por exemplo, Jesus vem do judaísmo e não cria o cristianismo, mas de Jesus dentro do judaísmo nasce o cristianismo. O cristianismo. Quando a Igreja Católica dominava, Martinho Lutero faz a Reforma Protestante e surge o protestantismo. Exato. Então, daí, vamos falar, o missionário, ele sai para viver um chamado. A Assembleia de Deus surge porque 2 missionários saíram para viver um chamado, o Daniel Berg e Gunnar Wing. Então, a gente percebe que tem um propósito. Mas hoje, o que acontece, que foi a opinião do pastor, o pastor é contra totalmente esse negócio de abrir igreja por qualquer coisa, né? Brigou lá com o pastor, ou então em cima de um dom, tem o dom de revelar. Porque aí a irmã revela, o irmão revela, abre lá um canto, uma sala, coloca o nome da igreja e começa a revelar e tem adepto, né? Porque se Henrique Cristo, o Henrique Cristo, ele tem seguidores. Você imagina, né? Você imagina. A carência das pessoas é tão grande que o que se abrir vendendo soluções para suas emoções. É o mercado. É o mercado. As pessoas vai ter adepto, né, pastor? O pastor é contra isso. Eu acho assim. Não, pastor Vanderlei, não estaria, nunca vou estar, já falei para várias pessoas, em uma organização que não tivesse hierarquia. Eu sempre entendo, e biblicamente entendo, você vai ver um dos reis, que agora me foge a memória, o nome, ele assume o reinado muito cedinho, né, 8 anos ou alguma coisa assim. E você vai ver a história dele, que ele tinha um conselheiro que por muito tempo levou, e ele leva toda a vida seguindo, levando aquela linha de pensamento, e também você vai ver que depois que ele andou por ele até se perdeu, fugiu do conselheiro. Eu não consigo lembrar agora para você pontualmente quem é esse rei. Eu nunca vou andar, e eu valorizo pessoas nesse sentido, que gostam de hierarquia. Não para estar subjulgado. Não é essa a visão. Correto? É você ter a quem se reportar. Por exemplo, você vai em alguns lugares, você abordou um assunto que eu sou crítico. Problema seu. Segura aí, pessoal. Você vai em algum lugar, você chega lá, o pastor é presidente, a esposa é vice-presidente, a filha é tesoureira, o filho é sei lá o quê. Secretário. Certo? Ali não tem uma coisa saudável. Pode acontecer? Pode, mas não tem algo saudável. Ele está tão isolado num lugar que ele não toma, ele toma suas decisões. Preste um pouquinho, atenção. Se eu ficar teologicamente desorientado, eu posso errar. Exato. Levar direcionamento errado. Se eu ficar
sem uma orientação, sem um conselho de ética, que eu dou graças a Deus que a nossa igreja tem. Eu posso errar de qualquer forma. Aqui, na condução, não tem quem me alinhe novamente, certo? Não, eu digo pela Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. Nós temos uma convenção regionais, na líderes regionais, e ainda a gente tem na convenção, nós temos Conselho Fiscal, Conselho de Ética. A Convenção de Pastores do Estado do Paraná se reporta ao Conselho Nacional, que tem tudo lá, as regras, quem observa. O Conselho Nacional tem o Conselho Apostólico, que vai também dar direcionamento. Você entende como? Então, é um caminho. Então, você tem... É bom, porque se você cometer alguma coisa aqui, não que vão te jogar fora, vão te realinhar. Sim. Então, para mim, a hierarquia, sabe? Isso é mais próximo também da palavra de Deus. Tá, mais próximo. O mais importante que é isso, né? Agora, tem uma fala, assim, eu tenho duas falas que eu gostaria de dizer para você, assim. Qual é o problema, qual o propósito de ter uma igreja para você dirigir? Eu li muito tempo isso, e também foi uma palestra, não sei, a fala foi essa, Marquinhos, assim, olha, você não tem que perguntar, se você não precisa se preocupar se você tem 1000 membros, ou se você tem 50, ou se tem 500. A pergunta que você tem que fazer para os céus é, esse pessoal, essa igreja que está na minha frente, ela vai para o céu? Forte, hein? É forte. Que ponto, hein? Questionamento. A palavra pastoral não é se essa igreja me dá visibilidade, não é se essa igreja me dá foco, se ela me põe no holofote, se tem um holofote sobre mim, se ela me coloca na mídia, se eu me tornei uma pessoa que todo o Estado conhece, o Brasil conhece. Não, a pergunta que eu tenho que fazer é, aqueles a quem eu pastoreio vão para o céu? Talvez aí até a resposta do porquê que o pastor é pastor, a pergunta que eu fiz antes, né? Pois é. Essa já responde, de certa forma, que é nítido que o pastor tem uma chamada. O pastor, primeira igreja que o pastor pastoreou, depois de ser ungido pastor, consagrado pastor, qual foi a cidade que o pastor... primeira igreja assim, que eu me senti... depois de ser ordenado, né? Mas aonde eu comecei a me sentir pastor mesmo foi em Piraí do Sul, que eu fiquei 6 meses. Foi para substituir uma semana. Meu amigo pastor Célio me deixou lá 6 meses. O pastor comentou essa. Eu fiquei lá. Falou. Mas isso era antes de ser ordenado a pastor. Mas ali já era um prenúncio. Foi a igreja da cidade de Nova Fátima. Por quê? Que cidade? Porque toda vez que ele vai se referir à igreja de Santa Teresa de Itaipu, eu erro, né? Nova Fátima. Agora ele tá tendo que se corrigir, porque o povo, a hora que ele fala Nova Fátima, o povo já começa a interagir ali na hora. Ultimamente ele vem acertando. Não, mas assim, por que foi lá, foi isso? Então, por que isso é forte? Que amor é esse? É simples. Porque quando a gente chegou lá, e eu fui a trabalho, eu fui trabalhar, né, no banco, eu cheguei e eu fui congregar numa garagem. E lá tinha alguém fazendo, que era um diácono. E eu, com essa visão que você já me conhece, eu cheguei e falei assim, meu Deus, né? Eu tinha saído... A minha igreja de origem, Telêmaco Borba, é uma catedral. É um ministério forte. Época do pastor Pedro, debaixo desse legado, saiu pastores do estado do Paraná e fora do Paraná. Então ali a gente tinha toda uma dinâmica. Eu saio dali, vou para Jaguaraíva. Chego em Jaguaraíva, você sabe o que é Jaguaraíva. Vocês já foram lá, né? Com exceção, acho que do Robson. Chego lá, meu amigo já me acolheu, também que era de Telêmaco, a gente trabalha, torno naquele tempo vice-presidente da igreja, trabalho, desenvolvo o trabalho, já podia falar com grupos e sem nenhum problema. Eu saio de lá, trabalho e chego em Nova Fátima. Quando eu chego e estou lá assistindo um culto com meia dúzia de bancos, alguém fazendo num outro perfil que não vem ao caso hoje, lá, eu olho, falo, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? A gente esquece, Marquinhos, você esquece, e você, ouvinte, às vezes esquece também, amigos nossos, esquece, de orações que você faz em algum tempo da sua vida. Eu acho isso muito pontual. Quando você faz algumas colocações diante de Deus, eu
fica no teu subconsciente, mas passa, você não percebe, mas Deus continua trabalhando. Sim. Se há um propósito na sua vida, continua. Se você pode perceber, esse podcast é isso. Ele não nasceu ontem. É uma coisa que você já colocou diante de Deus há algum tempo. Sim. E hoje ele está se materializando. Sim. Aí eu lembrei, passou 3 meses lá, e eu cultuando lá, e eu lembrei de um tempo em que eu falei para Deus, Deus, quando eu sair, pelo meu trabalho, me usa para mim ir para um lugar onde não tem a nossa igreja e que eu seja útil, que eu possa desenvolver um trabalho, que eu quero, né, pessoas sejam salvas, essas coisas. Eu lembro que Deus me pegou, e isso, desta data de 2001, em Nova Fátima, eu posso falar que era uma oração no mínimo de 10, 15 anos atrás. Certo? Eu nem no banco estava, eu tinha acabado de entrar. Ótimo. Desta data até aquele momento, Deus trabalhou. Deus preparou, Deus orientou. Quando eu cheguei lá, eu estava numa garagem e falei, não. Sabe quando você está acostumado a andar com uma Ferrari? De azeira aí, né? Eu não sei. Daí você... Eu não sei. Daí você está andando de azeira e você entra no Fusca, né? Daí... Agora de azeira eu sei, porque eu tenho um amigo meu que tinha até esses dias, né? uma azeira. Daí você vai andar, aí... você fala assim, não. Eu sei que tem mais tecnologia aí, eu sei que pode andar mais, eu sei que pode produzir mais. É isso. Aí fiquei ali, lembrei da oração, e nesta oração de, sei lá, quanto tempo atrás, antes desse momento, eu orava e Deus tinha me dado uma visão. Eu chorei muito naquele dia, era solteiro, e eu tive uma visão de um povo que eu não conhecia. Vocês estavam incluídos nesse povo. Com certeza. Aí, uma gente que eu não conhecia. Estamos chegando na história, hein? E eu chorava por um tempo. Só chega mais perto do microfone, eu querendo captar essa mensagem aí bem nítida, hein? Robin também, hein? Poxa vida, eu vi um povo que eu não conhecia. Lá em Nova Fátima, o dia que me deram a oportunidade, naqueles poucos bancos, numa garagem, eu vi Deus falar assim, tá lembrado? Eu aquietei meu coração, houve todo um trâmite. Meses seguintes, eu me tornei responsável, eu já cheguei com esse aspecto. Eu falo assim, se eu chego aqui com 40 anos, eu tenho até dó de vocês. É verdade. Hoje, com 59, eu acho que eu já dou trabalho. Eu falei assim, gente, a gente não vai ficar aqui. Como? Não vai ficar nessa garagem. Porque as igrejas lá em Nova Fátima eram tudo tímidas, certo? Muito tímidas. O evangelho lá era olhado, né, assim. Eu falei, já corri, vi um salão, aluguei um salão, alugamos um salão. Alguém questionou se ia ter dinheiro para pagar aquele salão. Eu falei assim, o meu dízimo paga. Que é com uma dificuldade, não, pode ficar tranquilo. Eu assumi a responsabilidade. Tá, ótimo, foi para o salão. Meu amigo pastor Moisés, grande homem de Deus, que você já teve aqui, vocês sabem, me visitou, trocamos figurinha, falou. Eu falei, Moisés, preciso comprar cadeira. Vamos fazer um livro ouro. Fez um livro ouro, assim, muita gente, eu era do banco, muita ali da agência bancária, todo mundo amigos ali e tal, que eu estava construindo amizade, ajudaram, compramos 50 cadeiras. E o pastor Moisés comprou lá em Londrina e trouxe para mim, eu lembro até hoje, com uma caminhonete que ele tinha, colocou. E eu tive muito auxílio do pessoal de Londrina, pastores amigos. Tá, eu lembro de uma data, assim, Robin, muito pontual para mim em Nova Fátima, é que eu dividia a igreja, como aqui às vezes acontece, sobrava muito espaço nessas 50 pessoas. Eu peguei e falei, vocês vão levantar e vão sentar só deste lado. E deixei todas as cadeiras vazias. E eu fiz um culto inteiro com uma ala de cadeiras vazias. Brincadeira? Eu era muito arrojado. E falei assim, final do culto, agora vocês vão orar e visualize pessoas que vão sentar nessas outras cadeiras. Tremendo, hein? Olha só. Tremendo. Visão de águia. Visão de águia. Eu assim, e eu lembro, se o pessoal lá lembra, eu não sei, mas eu lembro. Oramos, estendemos as mãos, aquela oração ali com propósito. Naquele ano, Deus muda o cenário, porque a proposta para mim era, nós vamos te deixar aí, mas você precisa estatutariamente ter 50 membros para você registrar o CNPJ da igreja.
E eu falei, eu tenho um desafio. A gente trabalhou. Tinha quanto? No momento que cheguei, tinha uns 20. 20, faltava 30. 30. E a gente trabalhou. Desenvolveu um trabalho, um projeto. E Deus estava no negócio, né? Diga de passagem. Se Deus não está no negócio, não é a gente. Verdade, isso é. Nunca é a gente. Aqui nunca é a gente, é ele. Então, aí daqui a pouco tinha 50 pessoas. Quando eu 50 pessoas, fiz todos os relatórios, toda a documentação, CNPJ, agora independente ali, hoje para honra e glória ao Senhor. Terminou isso, perdão, antes de falar isso. Vamos construir. Compramos um terreno. E hoje está lá a igreja. É por isso que esse lugar, ele se tornou sim. Tá explicado, né? Tá no coração. Aí hoje lá tem uma igreja desse porte, 10, um pouco menor, 10 por 20, mas lá construída, outros aprimoraram, a diga de passagem, né? Meu amigo que está lá, pastor Júnior, então tem dedicado o coração dele de tornar aquele ambiente ainda mais favorável. Tremendo. E a igreja está lá. Esses dias eu passei, o Fernando, né? Passou lá, nós estava lá. O Arley esteve lá comigo nessa igreja. O Arley cantou lá, né? Saiu, foi lá e cantou. Uma hora dessa você vai me levar lá também. Não, vamos lá. Eu tenho uma proposta. Eu não poderia estar falando no podcast isso, que nem meu amigo sabe da proposta que está no meu coração. A gente vai chegar um dia que vai pegar um ônibus daqui. Que maravilha. Um feriado, e eu vou fazer uma proposta para ele. Vamos lá, que eu quero fazer um culto com todo mundo junto lá. Você imagina que é isso? Que maravilha, vai amar. Vai cansar, porque são 600 quilômetros, né? Mas aqui eu tenho um grupo de festeiro. E agora, pastor em Santa Terezinha de Itaipu. Este lugar, é o melhor lugar. Sabe quando você se sente? No lugar que Deus queria que você estivesse. Amém. Certo? Pode ter todas as lembranças, pode ter acontecido coisas lindas e maravilhosas no meu ministério, mas esse é o meu sentimento. Eu estou no lugar que Deus queria que eu estivesse. Por que eu falo isso? Eu não conhecia a igreja, eu não conhecia esse lugar. Eu passei na rodovia várias vezes que eu fui para Foz do Iguaçu. Eu não tinha a menor ideia. Eu estava com um projeto prontinho, aprovado pela liderança para Cornélio Procópio, uma cidade maior do que essa, com muitos recursos também. Tudo, projeto pronto. Entra a pandemia. Deus não permite. Lá, finalizando lá um primeiro ano, eu recebo essa orientação. E eu fiquei assim, Deus, eu falei isso para um missionário, e ele não esquece até hoje. Sabe quando você fica assim, Deus, deixa soprar o teu vento, deixa eu entender. Meu coração estava naquele projeto, mas eu ainda me perguntava, é ele? E daí então, tudo pronto. E daí eu hoje estar aqui, né? Eu lembro que o pastor Celso ligou para mim e falou, eu estava em casa e eu sentei, fiquei um tempo em silêncio e ele falou, eu te dou um tempo para você pensar. Ele sabe que comigo funciona assim, mas é um tempo bom, é uma oportunidade legal. Vamos fazer o seguinte, vai lá conhecer. E eu falei para ele, olha, minha esposa tem que gostar, eu sou fácil de adaptação, sem nenhum problema. Correto? Tá. Logo em seguida, eles dizem que não estava combinado, mas eu sei como é os meus amigos, estava combinado. O pastor Célio ligou. Aí o Célio liga e fala para mim assim, cara, eu falei para o Celso, o Vanderlei não vai aceitar. Ele já tem um projeto lá para aquele lugar, ele aposentou, tem um imóvel lá, não vai sair desse... Ele quer viver um tempo de tranquilidade. E o Celso falou, não, mas não custa ligar. O pastor queria viver um tempo de... depois da conversa com o Tinonim, eu criei um personagem para mim. Descancildo. Não, eu queria descansar. Eu acho que eu não tenho esse personagem na minha vida, não. O Descancildo não. Eu penso que eu vou passar uma eternidade descansando. Ele criou o Mormurildo, né? Ele criou, né? Depois dessa, eu conversando com o Marcos Vinícius em casa, ele... Pai, vamos lá, não sei o que. Eu tava sem perna, eu falei, o Descancildo aqui não vai. Aí comecei a brincar com ele, nasceu o Descancildo. Então, eu acho que eu pensei que eu ia ser o Descancildo, então, né? Não nasceu isso. E até porque não combina mesmo comigo. E hoje eu tô aqui. Então, essa pergunta tua é pertinente. Esse é o lugar que eu entendo
que é o lugar que Deus queria que estivesse. Eu entendo pela reação da comunidade, de estar interagindo legal. Claro, tem muita coisa para a gente chegar em algum outro lugar, sim. Vou falar um pouquinho sobre liderança. Líder, ele precisa estabelecer marcos. Não é Marcos, Marquinhos. Ele tem necessariamente que fazer marcos. Ele precisa colocar alguns pontos para a chegada. Foi uma das primeiras mensagens que o pastor pregou, foi estabeleça marcos. Uma das primeiras, né? Sim. Porque se você não estabelecer marcos, é como agora, a gente está vivendo um tempo lindo diante de Deus. Mas se nós não estabelecermos alguns marcos, nós vamos entrar no ostracismo, nós vamos ficar repetitivo. Uma fala que eu tenho para mim, certo? E isso eu ouvi isso muito agora, há algum tempo atrás. Cara, que igreja é essa que está acostumada e que vai ficar acomodada e que fica pregando para crente? Para consertar crente? Não é isso, a igreja não foi chamada para isso. Não, foge da natureza da igreja. Foge da natureza. Fica anos e anos pregando para o mesmo. Não, a igreja é um organismo vivo. Ela é viva, ela se mexe, ela tem que ter essa interatividade. Exato. Ministério de louvor que fica apático, certo? Precisa ter vivacidade. Ministério de obreiro, atendimento de porta, enfim, recepção. Todos os ministérios têm que ser ativo, porque a igreja é um organismo vivo. Então eu preciso, quer me ver eu mais saudável ministerialmente, quando eu vejo pessoas nos visitando. Eles estão conhecendo o contexto, eles estão chegando, vendo o novo, chegar pessoas igual Robinho, o outro. Poxa, Deus está trabalhando. O dia que eu acostumar, que falar assim, não, tá bom, chegou esse número de pessoas, tá, vamos levar desse jeito, tá tudo certo. Não. Corre o risco, quando isso acontecer, corre o risco do homem lá de cima mudar as peças. Ele muda. Não vamos entrar. Por favor. Não vamos ser polêmicos. Eu digo no cenário evangélico em todas as igrejas e denominações. Muda. Eu ouvi, essa semana que eu ouvi, ou li, não lembro, de que a igreja está querendo fazer o papel do Espírito Santo. A igreja tem um papel exclusivo, que é pregar. Quem converte, quem convence é o Espírito Santo. Então, esses ajustes de igreja que o pastor trouxe para cá, é que a gente está com o tempo também já estourando, pastor, mas tem tanta coisa. Mês de conferência de família, mês de santificai-vos, a festa nas águas, batismo, encontro com Deus. Conferência da família. Olha, é tanta coisa que está sendo proporcionado que o pastor... E como é que nasce isso aí? O pastor inventou a roda, o pastor copia de alguém, e sem inspiração o pastor está lendo, Deus fala. Como é que funciona assim, isso, pastor? Essa semana, cara, aconteceu um negócio assim fantástico. Com tudo isso, com todas essas atividades, eu vou brincar com um amigo meu aí, não vou citar nome. Pastor, quanta atividade esse final de semana, brincando, né? Eu falei assim, não, a igreja tem que ter vida, né? Mas assim, eu estava em casa essa semana de boa, pensando, lendo, e como eu falei há pouco, né, ali, eu olho uma cena e Deus me deu mensagens, ciclos de mensagem e um tema, o impacto da sua glória. Cara, como isso é forte, como eu preciso que uma geração seja impactada pela glória de Deus. Eu falei, por que o Senhor está falando isso comigo? Por quê? E o Senhor fala assim, olha, eu já tenho até o texto, prega tal coisa, assim, assado. Não é inventar a roda, é estar direto em sintonia com os céus, certo? Eu sou observador de quem está andando lá na frente. Ótima pergunta. Não tem como, eu já saí daqui e passei 2 dias com o pastor Célio. Cara, o que vocês fizeram para mudar a chave? Porque eu conheço Jaguaraíva quando menor, média e o que ela é hoje. Certo? O que vocês fizeram? Qual é o perfil de igreja? Você vai se assustar. Vai. Fala. Com o que eu tenho que deixar de me preocupar que trava a igreja? Eu quero que vocês marquem um segundo podcast. Por quê? É verdade. Qual a pergunta, pastor? Porque, eu pergunto para você, não tem um monte de coisa que trava, engessa a igreja? Sim, tem. Você quer ver me deixar incomodado? É alguém
Mas se importar com o alinhamento das cadeiras da igreja. Cara, mas isso me tira do chão. É alguém falar assim, puxa, como é? O louvor demorou demais. Rapaz, isso para mim me arranca. Mas na hora que o senhor estava fazendo isso, eles poderiam fazer isso. Meu, para um pouquinho. Porque, sabe, a cor dessas lâmpadas não está legal. Porque, vamos dizer assim, esses envelopinhos atrás aí dos bolsões da cadeira tinha que estar na vertical e não na horizontal. Murmurio? Não, eu penso que tem coisas grandes para pensar. Eu sou essa pessoa, certo? Eu não sei quanto vocês são capazes de entender o pastor que está na frente nesse momento. Mas eu penso que você tem que prospectar, sem ser exagerado, com o pé no chão, mas você tem que enxergar uma igreja que não está aqui agora. Olha isso. Isso é demais. Que maravilha. Enxergue uma igreja que não está aqui, certo? Lá na frente. Certo? Aí, assim, vou falar um negócio aqui que eu tenho que corrigir, que é base. E eu vou corrigir daqui uns dias. Fala. Porque o atendimento da porta está acontecendo isso. Alinhamento. Só alinhamento. E alinhamento simples, não de púlpito, de base. Converse em grupos, acerta, alinha, tá ótimo. Por quê? A missionária Juliana teve uma expressão que se ela vai assistir esse podcast, ela vai dar risada. Eu cheguei aqui, estava o trabalho de jovem, a Keila se desdobrando, o pessoal tá correndo atrás e tal. Eu cheguei aqui e ela fazendo um lanche lá de fora. Puxa, a Juliana, se Deus quiser, breve, vai ter uma cozinha muito adequada, legal, para estar fazendo isso. Ela falou assim, pastor, não se preocupe com isso. Porque não adianta ter uma cozinha tudo bonito e não ter povo para quem cozinhar. É aquela pessoa que come e fala assim, não quer ver os pratos sujos. Poxa, perde o sabor, perde a graça da vida. Então, essa fala da Juliana, da missionária Juliana, ela foi pontual para... Isso aí é muito profundo, porque tem pessoas que não proporcionam uma festa com seus amigos pensando na sujeira que vai ficar depois. Vai fazer, cara. Vai sobrar para ele. E não quer viver a experiência de ter gente. Importante. Agora eu vou dizer um negócio para você. Quem de vocês dois que está aqui, amigos nossos aí, já foi no churrasco que foi feito, a churrasqueira era de tijolos, ali, os espetos. Quantos fez isso? Quantas pessoas estavam aqui? Qual o contexto, a alegria daquele momento, aquele grupo de pessoas? Você está preocupado porque a carne assou? Num espeto de alumínio? De alumínio em cima de tijolos? A churrasqueira mais O que era importante ali? O importante é o momento, né? Agora você vai em outro lugar, tem uma churrasqueira toda giratória. Não estou dizendo que isso não é bom, mas perfeito. É bom. Tudo certinho, né? O pastor me abriu uma luz, né? Vou ter que trazer a missionária a Juliana. Nossa, vai ser produtivo. E fale disso aí, toque isso aí. O que era importante? Então, às vezes nós estamos... Eu tenho um texto, eu falo de um monte de coisa que eu leio, né? Que daí me vem a memória. Esse texto é forte. É um texto ou é uma ministração? Ele fala assim, que a igreja se importa com os adornos das cortinas da igreja. As presilhas da cortina da igreja. Quando ela não é isso que ela tem que se preocupar. Então, eu quero que não tenha cadeira hoje à noite aqui. Suficiente. Eu quero que falte cadeira. Que falte. Certo? A gente locou mais umas, tá ótimo. Eu quero que falte cadeira. Eu quero que o Joãozinho e a Mariazinha da igreja fique em pé e falte espaço. Aí sim. Amém. Aí eu estou sendo a igreja. Já deu 1 hora, gente. Daí vamos caminhar? O que vocês pensam? Para a gente finalizar, eu tinha anotado um tópico aqui que a gente estava conversando sobre ordenação. 20 anos de ordenação. Que legal, né? Eu fui comunicado que vai ter uma homenagem de 20 anos à convenção agora de ordenação. Nem eu sabia que passou tão rápido, tanto tempo, né? E não é só por ser 20 anos de ordenação. É por não ter acontecido interrupções. Isso, para mim, é fundamental. Além de 20 anos, é não ter
passado nenhuma interrupção nesses 20 anos. Louvo a Deus. Louvo a Deus pela minha liderança, que apostou em mim, que acredita em mim, que me deu apoio, que me trouxe até esse momento. Isso é fantástico. Então, sou grato. A gente teve um deslumbre do que Cristo pôde fazer na sua vida no decorrer desses anos todos, seu ministério. Maravilha que o pastor está conosco, hein? A gente está usufruindo de toda essa capacidade espiritual. Mas, considerações finais, eu queria que o pastor deixasse uma palavra para os nossos ouvintes aí. O que Cristo pode fazer, que fixa o seu olhar naquela câmera ali. Legal. E traz uma palavra aí para o pessoal que vai estar nos acompanhando. Vida, a todos os nossos ouvintes, amigos que vão estar vendo, né, assistindo esse podcast, que é o Pod Cristo, eu deixo uma palavra que vou dizer assim, a que mais me impacta dentro da Bíblia é o que Deus fala para Paulo: a minha graça te basta, né? E isso é muito, muito forte. A graça de Deus, que você seja agraciado, que Deus te alcance, você não se intimide, não se sinta, como hoje foi falado sobre isso, num outro momento, não tenha vergonha dos teus erros, das suas erros, acertos, enfim, da tua trajetória. Entenda que a graça de Deus é suficiente para a tua vida. Que Deus possa te abençoar tremendamente. E não fique preso dentro de uma religiosidade. Seja aberto para o novo, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Nós não costumamos falar de placa denominacional. Eu prefiro falar de Cristo, do que pode Cristo, do que Ele faz. Então, aí sim, uma denominação é uma denominação. Você precisa entender o que a graça de Deus te proporcione na sua vida. Muito bem. Pastor, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Esse é o nosso Pod Cristo, né, Marcos? De um jeito descontraído, mas levando a palavra de Deus aos nossos ouvintes aqui nos assiste. E nós vamos deixando nosso grande abraço para vocês e até o próximo encontro. Um grande abraço e até a próxima. Até lá, tchau, tchau. Até lá, gente. Um abraço.